O que Deus quer com esse processo? É nos ensinar a ter prazer na vontade de Deus, a ter prazer em fazer a vontade de Deus, a ter prazer em viver na vontade de Deus, a fazer da vontade de Deus a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa razão de viver. Isso que Deus quer. Esse é o grande objetivo. E isso não acontece por acaso. Isso não se dá no vácuo. Isso acontece no contexto de uma mente renovada, de uma vida transformada. Essa transformação moral, essa transformação espiritual tem como objetivo levar a mim e a você a nos deleitarmos com prazer, com alegria, com satisfação na vontade gloriosa de Deus. Nós nunca somos tão felizes e nunca conhecemos o sentido da verdadeira felicidade quando o nosso prazer e a nossa satisfação estão na vontade de Deus, que Paulo vai dizer que é boa, que Paulo vai dizer que é perfeita e que Paulo vai dizer que é agradável. A melhor evidência de um caráter transformado, de uma vida transformada, é o anelo, é o anseio por conhecer e fazer a vontade de Deus. Essa é a melhor evidência. Jesus discorre sobre isso no seu Evangelho, no Evangelho de João especialmente, quando mostra que nós provamos que amamos ao Senhor, que a nossa satisfação está nele, quando o nosso prazer e a nossa alegria consistem em fazer a vontade do Senhor. Pelo que se mede o cristão. Pelo que se mede o cristão. Como nós podemos reconhecer? Pelos seus dons? Pelos seus talentos pessoais? Por aquelas coisas que já se convencionou dizer: isso aqui revela, identifica um cristão? Pelo quanto de milagres nós fazemos? Pelo quanto de exorcismos nós realizamos? Pelo quanto de coisas extraordinárias são efetuadas e realizadas através da minha vida e da sua? A resposta é não. Porque o Senhor Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 20 em diante, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E qual será a resposta de mim? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses dias eu falava sobre esse assunto com a nossa igreja lá no Caparana e dizia: irmãos, como é que nós somos conhecidos no céu? Nós somos conhecidos no céu por essas coisas? Não. Nós somos conhecidos no céu pelo quanto nós amamos a vontade de Deus, e pelo quanto nós buscamos a vontade de Deus, pelo quanto nós ansiamos que ela se cumpra na nossa vida, assim como ela se cumpre perfeita no céu. Isso é muito importante. É isso que nos define como cristãos: o amor, o zelo, a vontade, o desejo de conhecer a vontade de Deus e colocar essa vontade em prática, de viver na base dessa vontade. E é bom que se diga: se os anjos têm razões de sobra para com alegria fazer a vontade de Deus, muito mais temos eu e você. Porque afinal de contas, não foi por anjos que Cristo morreu, e sim por nós. Não foi pelos anjos que Ele deu a sua vida, mas por mim e por você. Então, muito mais do que os anjos, nós temos razões, muito mais razões de sobra
para abrirmos mão de nossa vontade, nos submetermos à vontade de Deus e desejarmos o seu cumprimento e a sua realização na nossa vida mais do que qualquer outra coisa neste mundo. De modo que uma das evidências mais profundas, uma das evidências mais gloriosas de que de fato a minha vida está sendo transformada com renovação da minha mente é o fato de que agora, nesse momento, nada me dá mais prazer, nada me satisfaz mais do que fazer a vontade de meu Deus, do que fazer a vontade do meu Pai. Mas em quarto lugar, qual é a quarta qualidade ou característica daquele cujo caráter, cuja vida são transformados pela renovação da sua mente? Em quarto lugar, aquele cuja vida está sendo transformada pela renovação da sua mente, ele alimenta pensamentos corretos acerca de si mesmo. Em quarto lugar, ele alimenta pensamentos corretos acerca de si mesmo. Veja o que diz o verso 3. Vai acompanhar. Porque, diz Paulo, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, ou mais do que lhe seja permitido. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de humildade. Nós estamos falando da consciência de quem nós somos, da necessidade que nós temos de tomar consciência de quem nós somos e trabalhar para que a graça da humildade, a virtude da humildade cresça em nós para a glória de Deus. Alguém já disse que o orgulho, ele é a imagem do diabo, e nunca somos tão parecidos com ele do que quando nutrimos esse tipo de sentimento em nós, do que quando alimentamos esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento. Quando pensamos de nós mesmos mais do que nos é permitido pensar, quando alimentamos ideias extravagantes a nosso respeito e vivemos na base dessas ideias, desses pensamentos que não são corretos nem sadios a nosso respeito. Precisamos entender que o que nos diferencia é somente a graça e a misericórdia do Senhor, que em nada absolutamente somos melhores uns dos outros, que a graça de Deus nos nivelou, a misericórdia de Deus nos nivelou, e que não faz diferença a classe social a que você pertence, não faz diferença a formação cultural que você tem. O que importa é a graça de Deus que nos alcançou, é a graça de Deus que nos trouxe, é a graça de Deus que nos colocou na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a igreja não seja lugar de orgulho e de orgulhosos, há muito orgulho dentro da igreja. Há muita soberba e muita vanglória. Há muitos se vangloriando de coisas que não têm nenhum valor do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus. Ontem eu pregava numa igreja da nossa cidade e eu dizia: irmãos, Deus não quer saber qual o seu sobrenome, se o seu sobrenome é importante ou não. Deus não está nem aí para a sua conta bancária. Deus não está nem aí para o seu extrato bancário. Deus não está nem aí para o fato de você pertencer a esse ou aquele segmento da sociedade, porque Deus não nos vê dessa forma. Deus nos vê como pecadores perdidos, e a sua graça como o único meio de nos salvar, nos transformar e nos fazer ser aquilo que somos hoje e sempre. Bendito seja o nome de Jesus. E nós deveríamos pensar assim também, sentir dessa maneira.
Não importa se o seu sobrenome é Andrade, eu até falei sobre isso uma vez lá em Macaparana. Não importa se o seu sobrenome é Cavalcante, lá Cavalcante é um sobrenome muito forte, não é? Temos até deputados lá com o sobrenome Cavalcante. Não importa se o seu sobrenome é Andrade, também um sobrenome muito forte, muito poderoso lá. Não importa se o seu sobrenome é Moraes, para Deus isso não faz diferença, porque o Deus que salva os Moraes, o Deus que salva os Cavalcantes, é o Deus que salva os Silva, os Souza, os Pereira, os Ferreira. Ele salva quem Ele quer. Ele não se impressiona com isso não vale nada. O que qualifica para a salvação é o fato de você ser pecador, perdido, e Deus tem misericórdia da sua alma e da sua vida. Isso é o que importa. Então não alimentemos pensamentos orgulhosos. Como diz um canto belíssimo do nosso Salmos e Hinos: sentimentos orgulhosos não convêm a criminosos, salvos pelo amor. Por quê? Qual a razão do orgulho? Qual a razão da soberba? Em que é que eu sou melhor do que você? Em que você é melhor do que eu? Que diferença faz para Deus a formação? Não faz diferença nenhuma. Em que diferença faz o sobrenome? Não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o fato de que a graça que te alcançou, me alcançou, o poder que te transformou, me transformou. Isso é o que importa. Mas infelizmente, esse tipo de coisa acontece nas nossas igrejas. Mas aquele que tem uma mente renovada, uma vida transformada, ele alimenta pensamentos corretos a seu respeito. Ele sabe que não importa o que ele tem ou deixou de ter, o que faz a diferença é a graça de Deus que o chamou e o botou aqui. Isso é o que importa. Foi Andrew Murray que disse certa vez que o que temos de orgulho dentro de nós é o que nós temos do anjo caído vivendo dentro de nós. E o que nós temos de humildade dentro de nós é o que nós temos do Cordeiro de Deus vivendo dentro de nós. Para que a jactância, para que o orgulho, para que a soberba? Somos um pela graça de Deus. Somos um em Cristo, isso é o que importa. A humildade é a melhor evidência de uma vida transformada. A humildade é a melhor evidência de um caráter transformado, de uma mente que está sendo renovada pelo Espírito de Deus, de uma mente que está sendo renovada pela Palavra de Deus. A pessoa humilde é a pessoa mais qualificada para servir a Deus, para ser usada por Deus com graça e poder. É importante entendermos, irmãos, que Deus não anda com gente orgulhosa. Deus não anda com quem é soberbo. Porque, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, o que tens tu que não tens recebido? Tudo que temos vem das mãos de Deus e só. Não fomos salvos por sermos mais sábios, ou mais prudentes, ou mais ricos, ou mais influentes, ou mais famosos, ou mais poderosos. Absolutamente. Na sua carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: vede, irmãos, a vossa vocação, que não somos os poderosos chamados, nem os ricos, nem os de nobre nascimento que são chamados, mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, e Deus escolheu aquelas coisas que o mundo não considera, que o mundo não dá valor, que o mundo despreza, que o mundo marginaliza. Foi a esses que Deus escolheu e chamou para fazer parte do seu reino glorioso, herdar o novo céu e herdar a nova terra. Havia muito orgulho em Corinto, muita gente orgulhosa, uma igreja orgulhosíssima. E Paulo escreve para dizer: olha, tudo isso é bobagem. Contenham-se, procurem ter corretos pontos de vista a seu respeito.